Pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Física do Felipe dos Santos. Vamos dar continuidade àquele conteúdo que eu passei no primeiro vídeo e vamos nessa aqui. Vou abrir aqui os slides, meus slides, calor específico. Ok, pronto. Pessoal, nas últimas aulas nós tínhamos visto capacidade térmica. A partir de agora, vamos ver calor específico. Parece ser duas coisas similares, mas eles têm propriedades diferentes. Vou mostrar isso hoje para vocês. Aqui a gente inicia nossos slides com a seguinte pergunta: o que é calor específico? Bem, aqui eu coloquei essas duas fotos para exemplificar o que seria esse calor específico. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei de você estar em um tempo quente, muito quente, e você ir tomar banho de piscina, mergulhar na piscina, e a água da piscina está extremamente fria. Como que isso pode acontecer? Exatamente por causa do calor específico. Aí, outro exemplo, você está de noite, num tempo extremamente frio do lado de fora da piscina, e quando você entra dentro da piscina, você percebe que a água da piscina está extremamente quente. Então, pessoal, o calor específico ele trata sobre essa questão da diferença de temperatura entre meios, dependendo do material ou da massa desse meu meio, eu posso ter temperaturas diferentes. Aí aqui eu coloquei aqui descrito, ó, isso ocorre devido a ar e água terem diferentes calores específicos, ou seja, devido o ar e a água terem calores específicos diferentes, que a gente sente essa diferença de temperatura em climas diferentes. Passando à frente, calor específico. Como eu já defini para vocês o que é capacidade térmica, que calor específico, por definição, é exatamente o que eu escrevi aqui, é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Certo? Ali é nossa definição básica. Aí, se vocês tiverem visto o nosso último vídeo eu expliquei exatamente capacidade térmica, que a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade, certo? Então, o que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor que ele vai receber, que o calor é o Q aqui em cima, para variar em graus Celsius essa temperatura aqui embaixo, certo? Então, capacidade térmica é calor por temperatura ou variação de temperatura. A unidade usual de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Aí já para o calor específico, aí lembrando não, só deixando bem claro, capacidade térmica é C maiúsculo e o calor específico é C minúsculo. Então é importante vocês perceberem essa diferença aqui, porque são duas grandezas totalmente diferentes. Então, o calor específico, ia dizer capacidade térmica, o calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Aí como é calculado o calor específico? O calor específico ele vai ser igual
a capacidade térmica dividido pela massa do meu objeto. E trazendo essa nossa equaçãozinha aqui de cima, vocês podem perceber que eu também posso expressar ela da seguinte forma. O Czão não é igual a Q sobre ΔT, então eu posso colocar Qzão sobre ΔT vezes o Mzinho aqui de baixo, certo? Então eu posso expressar tanto dessa forma quanto dessa forma. E nossa unidade usual é caloria por grama vezes graus Celsius. Bem, aqui eu trouxe algumas especificações de calor específico de determinados meios. Isso daqui eu já tinha até falado para vocês em sala. Se vocês perceberem, ó, aqui a tabela indica o calor específico de algumas substâncias. Aí eu tenho das substâncias aqui, eu tenho a substância água, ela é a substância com a maior propriedade, maior nível de propriedade de calor específico, que é 1, certo? Então todas as outras estão abaixo da água. Aí aqui eu tenho como segunda propriedade o gelo. Aí aqui vamos caracterizar aquela situação que eu falei na sala, né, para vocês, que é muito mais fácil você esquentar uma água gelada do que uma água em temperatura ambiente, certo? Eu até dei o exemplo, se vocês quisessem fazer isso em casa, botar uma água com gelo esquentando ao mesmo tempo com uma água sem gelo, você vai perceber que a com gelo vai esquentar mais rápido do que a sem gelo. Por que isso acontece? Porque o calor específico do gelo ele é menor do que o calor específico da água. Aí aqui vocês podem ver aqui alguns outros elementos. O alumínio, por exemplo, é 21% só. A areia é 20%. O vidro, 0,16%. O aço, 0,10%. E ouro, 0,3%. Então, vamos seguir. Aqui são calores específicos, só para vocês entenderem as propriedades. Aplicações, pessoal. As aplicações, eu coloquei aqui, escrevi só para vocês acompanharem, mas as aplicações do calor específico, ele está muito relacionado hoje à tecnologia, porque com os dissipadores de calor. Todo aparelho celular atualmente possui dissipadores de calor, porque devido a, a o alto nível de armazenamento de informações, né, no celular, acaba sobrecarregando o aparelho e o aparelho emite muito calor. Devido a isso, é necessário agregar ao nosso equipamento determinados materiais que dissipam calor. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um dissipador de calor na memória, não, que é na placa, na placa não, na CPU de um computador. Aí isso daqui é um metal que ele tem a capacidade de receber calor com mais facilidade. Ele tem calor específico baixíssimo. Aí ele consegue receber esse calor e dissipar sem que esquente a minha CPU do computador, certo? Então isso é uma das aplicações, fora outros equipamentos que estão utilizando bastante o conceito de calor específico. Passando para frente, exercício. Exercício da página 67. Eu fiz uma questão aqui na página 67 que ela trata exatamente do que a gente está estudando. Aí ela tem tanto calor específico quanto ela tem capacidade térmica. A questão é a questão 8 da página 67. O que é que ela trata? Aqui vamos ler o enunciado. Uma massa
de 500 gramas de determinado material foi aquecida, recebendo 400 quilogramas e variando sua temperatura em 25 graus Celsius. Qual é o valor da capacidade térmica? Aí tem o item B, que é o valor da capacidade, capacidade não, do coeficiente. Pô, cara. Vamos passar para frente. Capacidade térmica, vamos lá, desse corpo. Capacidade térmica, como a gente viu nas fórmulas, ele é capacidade térmica é igual ao calor recebido dividido pela variação da temperatura, que é TF menos TI. Como ele disse que ele variou só de 25 graus Celsius, eu vou considerar que o TI é igual a zero. Então, se TI é igual a zero, TF vai ser a variação final, que é 20 graus Celsius. Passando à frente, eu tenho que C vai ser igual, aplicando, tem uma massa, que é 500 gramas, né, dos dados aqui, separando os dados. Eu tenho uma massa que é 500 gramas, que é igual a 400 calorias, 4.000 calorias, né, na verdade, e o TF, que é 25 graus Celsius. Passando à frente e aplicando esses dados que eu tenho aqui, aplicando na minha fórmula. Calor, eu tenho, que ele disse que é 4.000 calorias, eu vou só substituir onde está o Q. Temperatura, como eu disse, a temperatura inicial vai ser 0, a temperatura final vai ser 25, então eu coloco só o 25. Fazendo essa divisão aqui, 4.000 dividido por 25 graus Celsius, eu tenho que esse valor vai ser igual a 160 calorias por grau Celsius, certo? Então, eu tenho que a cada 160 calorias eu vou ter o aumento de 1 grau Celsius, certo? Aí, passando à frente, ele quer saber qual que é o calor específico do material que forma esse corpo. Aí, para se descobrir o calor específico do material, nós precisamos de quem? A gente precisa. Calor específico, como eu disse para vocês, é o Czinho minúsculo, que vai ser igual ao calor, a capacidade térmica, na verdade, dividido pela massa. Aí, como a gente já fez o cálculo da capacidade térmica, aqui eu botei C maiúsculo, mas não é C maiúsculo, viu, pessoal? Na verdade é C minúsculo. Eu acho que foi, na verdade, foi o programa que colocou C maiúsculo. Aí fica C vai ser igual a 160 calorias dividido pelos 500 gramas, que é a nossa situação lá, né? A 500 gramas aqui, ó, que é a massa do meu objeto. Passando lá, voltando, ó, temos o quê? Temos que 160 dividido por 500 gramas, a gente vai ter 0,32 calorias por grau Celsius vezes grama. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ele vai aumentar a sua temperatura 32% em relação à da água, por exemplo. Nosso meio delimitador é a água. Então, eu tenho 0,3 calorias por grau Celsius e grama, certo? Então, vamos seguir para frente. Bem, concluindo aqui nossa aula, as referências são o livro, né, o livro de vocês, Conexões com a Física, volume 2, qualquer coisa, a gente vai estar passando, nós vamos estar passando um TD para vocês tentarem resolver em casa, e vamos ter aulas presenciais, né? Eu vou estar online no dia das minhas aulas com vocês. Se caso vocês tiverem dúvida, essas aulas presenciais online vão servir para tirar essas dúvidas e a gente poder resolver algumas questões, tirar dúvidas a respeito do conteúdo que vocês viram aqui. E é isso.
Até mais. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, estou à disposição.